Boa noite, gente. Graça e paz, é um prazer estar aqui. É uma honra para mim o convite. Sempre bom quando a gente consegue integrar a psicologia com espiritualidade, né? E uma igreja que se preocupa com espiritualidade, o psicólogo fica muito feliz com isso, né? Então é muito bom. Esse tem sido um mês onde nós temos falado bastante sobre saúde mental, e que bom a gente poder falar sobre isso. Trago um abraço do meu pai, né, o pastor Wilson, que gosta muito daqui. A igreja é uma referência. Bom ver o pastor Glenn. Ele pediu para entregar um abraço. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre problemas familiares, sobre saúde mental, sobre doenças mentais. Na verdade, quando a gente fala em doença mental, a gente está falando de transtornos mentais, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, nós vamos discorrer aqui sobre o assunto, depois nós vamos conversar, e vocês ficam à vontade mesmo para fazer perguntas, para a gente discutir juntos. E eu queria saber de vocês aqui, quantos conhecem alguém que tem o Alzheimer, mal de Alzheimer? 2. O mal de Parkinson? Alguém? E depressão? E ansiedade? Outras pessoas, né? Olha só, diabetes. Quem conhece? Hipertensão? Já fica assim, né? Gente, o que será que está acontecendo? Percebe que tem doenças que a gente sabe que existe, um ou outro, como o Parkinson, a gente sabe que algumas pessoas acabam desenvolvendo, o Alzheimer, né, acaba sendo um pouquinho mais comum, mas a depressão, todo mundo levantou a mão. Ansiedade parece que é uma característica humana já, né? O bebê já nasce com ansiedade, quase que já tem que medicar o bebê, né? Uma força de expressão. Então, o que será que tem acontecido? Agora, vamos pensar em família, em problemas familiares. Será que a gente tem melhorado na qualidade das famílias, né? Será que a gente tem... Os recursos emocionais têm sido cada vez melhores, nós temos aprendido, a psicologia ficou acessível, a igreja tem falado sobre isso, a sociedade está melhor pensando em família, ou ela está piorando? O que vocês acham? Piorando. Eu trabalho na clínica dentro da abordagem sistêmica familiar, né? Eu me encontrei dentro dessa abordagem. E o quanto que a gente consegue trabalhar problemas familiares e atrelar, juntar com os transtornos mentais. Então, não é à toa que a igreja trouxe as duas coisas juntas. Tá? Então, na mesma proporção que os problemas familiares começam a aumentar, a ansiedade e a depressão também. Então, qual será a relação da ansiedade, da depressão com família? Vocês já fizeram essa ligação? Como a gente olha hoje para a criança, né? Criança é sinônimo de alegria, criança é sinônimo de felicidade, de entusiasmo. E as nossas crianças hoje, a gente vê uma criança, a criança está cheia de preguiça, parece, né? Você pede para uma criança pegar uma coisa, ela já fala, já tem que pegar, né? Ela não consegue mais se movimentar. Hoje, a criança chega na clínica com sintomas depressivos. E era algo muito raro de se ver, né? A gente fecha um diagnóstico de depressão bem mais tarde, a gente não fecha diagnósticos assim na infância, é muito raro. Mas a criança hoje, ela está depressiva, ela está triste. Infelizmente, nós temos casos de suicídio infantil, né? 11 anos. Né? Eu vi recentemente um caso de um menino de 11 anos que cometeu suicídio. Então, o que será que está acontecendo? Né? A palavra é muito clara, né? Quando ela traz a importância da família. Tudo começa na família. Quando a gente começa lá em Gênesis, a Bíblia já fala da família. A gente tem falado que a neurociência tem se curvado para a Bíblia. Né? A gente descobre algumas coisas assim em neurociência, a gente volta lá e fala, já estava aqui. Então, o quanto que a Bíblia, a espiritualidade, ela é um recurso emocional e muitas vezes nós não utilizamos. Né? Agora, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Vocês vão ficar em pé? Vocês podem?
Vocês vão respirar bem fundo e vocês vão contar aí para a pessoa que está do seu lado quem é a família de vocês. Vocês vão, quem que é a minha família? Né? Vocês vão contar. Quem que é? Quem que faz parte da sua família? Quem estiver sozinho pode juntar aí, ó, e fazer e responder aí. Muito bem. Quem falou, quem na hora de falar teve dúvida ao mencionar qual era a família? Que nome que dava? Se eu dava para quem morava em casa? Se era minha família de origem? Alguém teve essa dificuldade? Quem que é a família, então, quando eu falo qual é a família de vocês? De quem que nós estamos falando? Pai, mãe e filhos que moram... Neto já é uma outra categoria. Pais e filhos que moram em casa. Ao se casar, o filho ele vai para um outro sistema familiar. E aí que começa muita coisa. Tá? E alguém vai falar assim, mas o que eu faço com a minha mãe? Tadinha da minha mãe, ela não é mais minha família. Calma, ela é a família, mas é um outro nome, é estendida. Né? O que diz em Gênesis? Deixará o homem... pai, mãe, deixar é deixar. Quando a Bíblia quer dizer deixar, é deixar mesmo. Né? Você pode buscar em outra língua, é deixar, deixar. Agora, nós vamos pegar dessas duplinhas aqui e vocês vão comentar uns com os outros como que era agora na família de origem de vocês. Né? Vamos colocar aqui uma idade, uns 8 anos. Vocês vão voltar agora para os 8 anos de idade, tudo bem? Não é hipnose, é só para a gente voltar. Então, aqui, ó, pode juntar em 4. Vocês vão contar, aos 8 anos, como que era a minha família quando eu tinha 8 anos de idade? Como acontecia? Como era esse núcleo familiar? Como que as coisas aconteciam ali dentro? Quais eram os melhores momentos que vocês tinham em família? Aquele momento gostoso, de qualidade. Almoço de domingo, macarronada. Frango assado. Pudim. Agora, eu gostaria que vocês compartilhassem como aconteciam os conflitos, quando aconteciam os conflitos, como vocês resolviam os conflitos. Quando vocês ficavam tristes, chateados com alguma coisa, preocupados, ansiosos, como a família acolhia, como ela ajudava vocês nessa questão? Oito aninhos, vamos manter os 8. Tinha? Mas tudo bem, se vier uma adolescência aí, não tem problema, pode compartilhar. Pode. Será que existia tristeza naquela época? E qual é o legado? O que é o legado da família, do pai, da mãe, ou da pessoa que cuidava de você? Que tipo de ensinamento que ela deixa que você falou, uau, isso aqui eu quis passar para os meus filhos, porque isso aqui, ou você que não tem filhos, fala, eu gostaria de passar para os meus filhos, porque esse é um legado que eles deixaram. E agora você vai respirar bem fundo e vai observar que tipo de sentimento que veio quando vocês lembraram, quando vocês voltaram lá atrás, na idade de vocês, lá aos 8 anos, um pouquinho da adolescência. Que sentimento que veio ao compartilhar com os irmãos aqui? Muito bem. Quem teve sentimentos mais positivos, ficou mais feliz ao compartilhar? Deixa eu ver. E quem sentiu um desconforto, uma sensação um pouco difícil? Ok. A maioria teve um sentimento bom a lembrar. Percebe? É isso que acontece quando a gente pensa em família.
vem sentimentos, vem história, e a gente vai trazer o conceito de família enquanto um sistema que traz para nós uma unidade emocional. Nós somos um com a nossa família. Não adianta você falar, eu vou deixar minha família, eu vou deixar tudo que eu aprendi e eu vou começar algo totalmente novo. Peraí, primeiro a gente tem que reconhecer de onde a gente veio, o que trouxe para mim para depois a gente modificar. Porque traz memórias, as memórias afetivas, elas são muito fortes, né? Nós sabemos que as memórias, a gente tem boa parte de memória que é inconsciente e menos memória consciente. A maior parte da nossa memória é inconsciente, né? Só que o corpo lembra. Às vezes a gente sente um desconforto, tem uma repetição. Hoje a gente fala muito dos gatilhos, né, emocionais. Mas de onde que vem? Lá da infância. E, gente, a infância é uma fase extremamente importante para a nossa formação. E como tem sido a qualidade, né? Nós estamos falando de problemas familiares, que está crescendo os problemas. O quanto que a gente precisa voltar para ter atenção para que as crianças tenham essas memórias positivas. Nós acabamos de passar, né, estamos aí com resquícios do Covid, mas quanto que foi difícil para as famílias ficarem juntas. Aumentou o número de divórcios, né, na pandemia. Os casais não se conheciam, né? Aquela fase, né, que lá na aposentadoria, que você ia reencontrar seu esposo, de repente, aos 20, aos 30 anos, já estava convivendo. Fala, quem que é esse intruso, essa intrusa que está aqui? Que mexeu no meu tapete, né? Mexeu nas minhas coisas. Então, olha o quanto que a gente tem perdido sobre o que é conviver, o que é ter uma boa relação. E vocês lembraram de fatos, né? Alguns vieram à tona aqui, algumas imagens, né? Algumas emoções que ficaram gravadas lá. Então, a pergunta é, como é que está a família de vocês hoje? Vocês acham que está boa, está média, está ruim, está precisando de ajuda, né? Está verde, amarelo, está vermelho, né? E quanto que nós, indivíduos separados, somos responsáveis por esse sistema maior, né? Não, o problema são os meus pais, eles são o problema. Quer dizer, você não está entendendo? É muito difícil conviver com eles. Jesus amado. Misericórdia. Aí começa o crentez, né? Aí vem ali. Eu não aguento mais. Não, o problema é meu filho. Quando a gente vai, eu falo que quer perder paciente na terapia, quando os pais levam a criança, e aí você fala, olha, vamos fazer uma abordagem familiar, a criança melhora, ela vai embora, os pais já dão alta para a criança. Porque o quê? Gente, é uma sessão, né? Eu falo para os meus alunos lá, você quer perder paciente, chama os pais para participar. Porque a hora que eles sentem que são responsáveis, a hora que eles compreendem, eles falam, eu não vou mudar. O problema é essa criança aqui que é difícil. Né? Não, o problema é o TDAH. Né? A gente tem muito mais diagnóstico de TDAH do que o próprio TDAH. Né? Não bate na porcentagem. Você chega numa escola, a professora fala, ó, tem 15 alunos aqui com TDAH. Você fala, os livros estão errados, então. Né? Então, o que será que está acontecendo? Uma coisa, a primeira coisa aqui, eu sempre vou falar a primeira coisa, tá, gente? Porque tudo é importante. Então, eu vou falar a base, tudo é importante. Mas algo que eu gostaria de trazer é o seguinte, a gente fala muito em família desestruturada, certo? Escapa essa palavra, pode ser que escape em algum momento. Mas, na verdade, toda família ela tem uma estrutura. E o termo correto para a gente utilizar é disfuncional. Então, existe uma diferença de família desestruturada, de família disfuncional. Por quê? Toda família tem uma estrutura. Né? Às vezes, imagina uma mesa com 4 pés. Tem um pé que é menor, a mesa está assim. Ou seja, a estrutura daquela mesa é daquele jeito. Então, toda família tem uma estrutura. O problema é que as funções estão todas misturadas. Todas misturadas. Quem que, na nossa cultura, a gente sempre vai falar dos outros aqui, né, gente? A gente vai falar do vizinho, então sempre lembra dos vizinhos. Nos vizinhos de vocês, né? Quem que manda lá na casa? É a criança? É o pai com voz de autoridade? É a mãe? Quem que manda? Ixi, agora tem o mundo pet.
mundo pet, né? O carrinho, né? O carrinho. Deixa eu ver a criança. Não, é um poodlezinho, né? O quanto que a gente coloca a criança num lugar que não existe. Os adolescentes, gente, eles saem da adolescência, eles vão para o mundo adulto, eles não sabem sobreviver, eles surtam. Literalmente. Por quê? O que aconteceu? A sociedade está passando a mão, fala, deixa aqui. Né? As crianças iam para a escola de uma determinada maneira. Hoje a criança tem um microfone, tem um tapete vermelho para a criança passar, né? Logo tem uma água para servir essa criança. Gente, a gente está protegendo as crianças num nível. A gente está exagerando, está indo lá para um oposto. E isso não dá recurso emocional para as crianças. Quantas vezes você, adulto, já ficou bravo com o micro-ondas que estava demorando muito 1 minuto? Né? E isso significa que a nossa estrutura do nosso cérebro já não aguenta mais esperar. Então, tudo isso vai formando em nós uma nova estrutura. Então, existe uma estrutura, uma função, né? Essa estrutura gera uma disfunção. Aquilo que era para funcionar de determinada maneira não funciona mais. E quando nós falamos de transtorno mental, nós estamos falando dessas disfunções. Então, um transtorno mental, no caso da depressão, o corpo deixa de liberar algumas substâncias, né? O corpo não sintetiza mais serotonina, dopamina, e o corpo fica em falta, né? Então, quando chega na clínica para buscar ajuda, ou quando chega aqui para um aconselhamento, as pessoas já estão no limite, né? A última gota já derramou. É quando tem todos os sintomas ali, ou boa parte dos sintomas. Então, na depressão, a gente fala de uma desregulação. Então, imagina que uma balança... Porque, assim, gente, quando a gente fala de regulação, não é isso aqui, tá? Isso aqui, como eu sempre brinco, isso aqui é morte. Né? O eletro lá, quando faz isso aqui, morreu. Então, vai fazer um eletroencefalograma, morreu. Então, não adianta a gente querer um equilíbrio, felicidade eterna. Não, isso não existe. Tá? Às vezes, quando algumas pessoas relatam essa felicidade, às vezes é um quadro de bipolaridade, que é uma felicidade surreal. O mundo está caindo e a pessoa está lá, é isso aí, galera, vamos ser otimistas. Você fala, né? Então a gente tem que aprender, nós estamos assim. Só que despenca. Né? O humor cai. E quando esse humor cai, dá essa baixa, né, na serotonina ou na dopamina, noradrenalina, o corpo ele para de funcionar da maneira que ele funcionava e o corpo ele vai tentar se regular de alguma forma. Por exemplo, na comida. Voltamos para as vizinhas agora de vocês. Né? A vizinha come muito doce, não é? A vizinha come muito chocolate. Por que o chocolate? Né? Porque a vizinha descobriu que quando ela come chocolate, ela tem o quê? Alegria. É na hora. Né? Comeu, tá nervosa? Regula, gente, é na hora. Só que daqui a pouco despenca de novo. Agora eu preciso de mais chocolate. Agora eu preciso de um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro, com outro de Nutella, né? Porque eu preciso de doses mais fortes. Só que alguns pacientes relatam, olha, eu como e parece que não preencheu, já foi. Né? A gente fala que o cérebro foi lá, pegou tudo aquilo, já sintetizou, e já voltou de novo para essa desregulação. Falta de energia. Falta de energia também é outro sintoma. A pessoa que fazia algumas coisas, ela para de fazer. A dona de casa, de repente, ela começa a deixar de cumprir algumas funções. Ela não quer mais servir o almoço. Ela fala, se vira aí, pega um pão. Não, vamos pedir alguma coisa. Ela já não tem mais energia. Ela atrasa, né, todas as tarefas que antigamente ela costumava fazer, porque ela não tem energia. Ou no trabalho... A pessoa, ela usa geralmente toda a energia para o trabalho porque ela é obrigada, né? Ela é empurrada aí porque ela precisa, mas começa a ter dificuldades. O rendimento da pessoa com depressão cai.
Porque afeta toda essa parte central, chamada lobo pré-frontal. Então, é aqui que fica a organização de pensamentos. Então, essa parte aqui, a gente fala que ela contamina toda essa parte frontal e a pessoa não consegue mais prestar atenção. Ela faz as coisas, ela esquece. Aí ela fala, o que eu ia falar mesmo? Né? A vizinha começa a esquecer as coisas, né? Então, começa a afetar agora o campo da memória, né? A irritabilidade. Eu falo de uma TPM que dura 60 dias, não é mais uma semana. Porque é uma irritabilidade, não é TPM, mas ela vai falando, não, que é TPM sim. Existe a TPM, né, gente? Mas a pessoa sempre atribui a outras coisas. Por quê? Você fala, oi, o quê? Gente, que estranho, né? Tá certo, né? E isso começa a gerar na família alguma questão ali. Esse adolescente está muito agressivo. Deve ser da adolescência. Chegou a adolescência, está irritado, é isso mesmo. Mas, às vezes, é um adolescente que já está passando por um quadro de depressão. Tá? Perda de prazer pelas coisas que tinha. A pessoa gostava de sair, não sai mais. Gente, escovar dente, tomar banho, e vai chegando nesse ponto de que ela fala, tô limpinho, tá frio, não vou tomar banho. E era uma pessoa que era extremamente preocupada com higiene, com limpeza, tomava 2 banhos por dia, ela para. Então, tudo isso são sintomas, só que isso está na superfície ainda. Está na superfície. O que está embaixo? Geralmente estão esses problemas familiares que nós começamos a falar. Porque o sintoma, para a psicologia sistêmica, é o sintoma da família. Então, não é o indivíduo que é depressivo, é a família que está com depressão. Entenderam a diferença? Não é a adolescente que tem ansiedade, é a família ansiosa. E é nesse momento que a gente fala, não, mas o que é? Eu não. Né? As mães se culpabilizam, falam onde foi que eu errei, e começa, né, um momento de crise, mas espera, não tem a ver com erro. Muitas vezes são repetições de padrões familiares. Por isso que eu trouxe vocês para essa vivência. Né? O que está acontecendo na família de origem? O que aconteceu na família de origem de vocês que está se repetindo hoje? Porque nós aprendemos por repetições. Né? Mesma coisa que se chegar alguém aqui, acabou de chegar alguém, ele vai ficar em pé ou vai ficar sentado? Sentado. Por quê? Porque está todo mundo sentado. Quando chega um bebê, ele vai reproduzir o que está todo mundo fazendo. Ele não vai ser o diferentão. E se ele ousar ser o diferentão, esse bebê vai sofrer. Né? Ele vai ter que fazer de tudo para ser o diferente. Por isso que a gente fala da ovelha negra, né? Agora mexam com a ovelha negra. Vocês já imaginaram quem é a ovelha negra da família de vocês, né? O que a ovelha negra é? Nada mais é do que uma pessoa que está pedindo ajuda pela família. É alguém que identificou algumas coisas que fala assim, gente, a gente precisa modificar. Desse jeito não dá. Só que geralmente isso acontece na adolescência de um jeito totalmente grandão, né? Inadequado. Então, eu sempre falo para os pais, assim, a rebeldia do seu filho é um sinal, ele não está nos ouvindo, então é positivo. Vamos tentar identificar aqui o que ele está vendo que a gente não está vendo. Entende? Então, por quê? Existe algo dentro desse sistema familiar que está adoecendo um membro da família. Tá? Eu disse para vocês algumas coisas aqui da depressão, mas tem a ansiedade também. Né? O que será que tem mais? Tem ansiedade ou tem depressão? Dentro da ansiedade, nós temos síndrome do pânico, aquele momento que a pessoa está do nada, ela para, e de repente ela tem uma descarga de adrenalina, e ela começa a tremer, ela começa a achar que vai morrer, e é uma sensação de morte mesmo. Ou aquela ansiedade generalizada, que já passou por várias etapas e passou desapercebido. Ela só vai perceber isso quando o quadro está bem grandão. Mas, geralmente, é aquela pessoa muito pessimista, sabe? Vocês já viram isso? A vizinha do outro lado agora. A vizinha do outro lado, você fala para ela assim, vamos para a igreja? Ela fala, mas e a chuva?
Não vai rolar porque chuva. Porque você viu o que aconteceu? Teve vendaval. E o vendaval, menino do céu, acabei de lembrar, e ela começa com histórias trágicas. Beleza. Você fala assim, vamos para o shopping passear? Não vai dar para ir para o shopping porque está tudo tão caro. E você não sabe, nós estamos no ano político, onde a inflação... Gente, sempre tem uma fala pessimista. Então, a pessoa pessimista, muitas vezes, é uma pessoa com transtorno de ansiedade, que não foi tratada. Né? Então, a ansiedade e a depressão, a gente fala que elas são amigas. Inseparáveis, muitas vezes. Fica numa gangorra. Ora, depressão, ora, ansiedade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fui para a exposição aqui de Londrina com uma amiga muito radical, que ia falar, vamos lá, e eu falo, vamos, né? Porque eu não sou nada radical, gente, eu sou do piano, sou quietinha, né? Mas ok, vamos tentar. E ela me convenceu a ir numa montanha-russa. Ai, gente, eu entrei naquela montanha-russa e começou, né? Sudorese, começou aqui os pés, aí você fala, Jesus, por que eu vim? E aí você começa, ali é um lugar de clamor, né? Você começa ali a ser intercessor naquele momento. E aí, tá, amarrou, aí faz aquele movimento, né? Porque a graça do brinquedo é você achar que você não está preso. Essa é a graça. Ok, respirei fundo, aí começou a subir. Tá, faz um barulhão, né? Gente do céu, quando tá lá em cima, não dava para ver nada lá embaixo. Eu falo que eu fiz uma oração ali dentro, uma oração muito fervorosa. Eu falei, Deus, se tu, Pai... Eu falo que a gente muda o português quando vai orar nesses momentos, né? Ô Pai, eu peço-te que... Né? Aí muda, né? Se tu me livrares da morte, Senhor, eu prometo que nunca mais eu vendo esses brinquedos. Pá, aí despencou. E começou, né? E o pescoço, sim, né? E o looping passou uma e tinha outra, e tinha outra. No final, minha amiga estava, oh, que legal! E eu, assim, caiu, assim, despencou tanta adrenalina em mim que eu não tinha muita força para sair. Eu estava meio mole, assim, ó. Seco. Né? Eu lembro do cheiro do crepe até hoje, né? Tem um trauma instalado, um cheiro de crepe assim na exposição, que eu não quero ver crepe. Ela fala, e agora a gente vai em qual? Você fala, vai você, que eu não vou. O que foi essa descarga de adrenalina? Foi em relação ao brinquedo e a minha estrutura, que não gostava nada de brincar dessas coisas. Mas numa síndrome do pânico, é exatamente isso que a pessoa sente. E aqui, às vezes aqui sentado, assistindo um culto, participando de alguma coisa, ela sente. O adolescente está lá assistindo uma aula. Só que, quando eu falo para vocês que lá no final eu senti minhas pernas bambas, eu fiquei deprimida. Por quê? É isso que acontece. Lá em cima, no pico da ansiedade, quando dá essa descarga, ele cai lá para a depressão, aí cai o humor. Entenderam? Então, por isso que muitos psiquiatras eles utilizam, né, a maioria utiliza antidepressivo para tratar de ansiedade. Então, às vezes, se você está passando por uma situação, uma crise, vai a um psiquiatra que converse com você, que vá te analisar de maneira mais profunda. Ele vai identificar se é a serotonina, se é a dopamina, se é a noradrenalina. Você vai falar, mas se eu estou ansioso, por que você vai me dar um antidepressivo? Eu não estou deprimido. Mas é a medicação utilizada para essa regulação. Agora, isso está na superfície. Às vezes, essas crises demoram 3 meses, 6 meses, 8 meses, até 1 ano para passar, dependendo da quantidade de tempo que ela está lá. Só que o que ocasionou essa crise? Nenhuma depressão vem do nada. A gente falou aqui no começo de hipertensão, né? Por que hipertensão? Por que diabetes? Por que de repente parece que um monte de gente tem diabetes? Parece que um monte de gente tem hipertensão. Existe um sistema que alimenta essas doenças. E da mesma forma é o que acontece com a depressão. E da mesma forma acontece com a ansiedade. Então, quando nós falamos em família, nós estamos falando de um lugar que pode ter o poder de cura ou de adoecimento. Então, nós, quando pensamos em igreja, a igreja
traz isso, né? A importância da igreja trazer esse tema. Para a gente, o cristão, ele tem recursos o suficiente para falar, a gente precisa rever a nossa família. A gente precisa cuidar. Sabe plantinha que precisa todo dia? Né? Criança, eu brinco que a criança tem amnésia noturna. Você vai dar toda a instrução, no outro dia você fala, gente, mas eu falei isso ontem. Vai ter que falar de novo. Né? Vem comer à mesa. Não posso ficar na TV? Já sabe que não pode, por que perguntou? Né? Aí, se você falar, pode? Já era, você já cria um novo sistema ali agora. Né? Então, quando nós falamos voltando, de transtorno mental, quando nós falamos de depressão, quando nós falamos de ansiedade, quando nós falamos da bipolaridade, nós estamos falando do que está na superfície, é aquilo que a gente vê. Só que, e o que a gente não vê? O que será que acontece dentro das casas? Quando eu falo para vocês de disfunção, se a criança é que governa a casa, ela está cumprindo um papel que não é dela, uma função que não é dela. Nós temos crianças que a gente chama de crianças parentalizadas, onde o mais velho cuida dos mais novos, ela faz a comida, tem aquela menina que ela é ótima, querida, ela lava a roupa da casa, ela se preocupa, vamos sair, amiga, no sábado? Ela fala, não, eu preciso limpar minha casa. Então ela começa a se preocupar, só que não é a função dela. Então, gente, qual que é a estrutura dessa família? Essa estrutura está disfuncional. Assim como o nosso cérebro reage, né, trazendo essa disfunção, liberando demais algumas substâncias, liberando de menos, isso está vindo lá de uma família onde o pai não está sendo o pai, a mãe não está sendo a mãe, o filho não está sendo o filho. Entende? E como que a gente pode resgatar isso? Né? Como que a gente pode trazer de novo as famílias para pensar que se não tiver mudança, vai ter só uma reprodução? Né? O mundo não é mais o mesmo, a gente estava conversando aqui. O mundo passou por uma nova roupagem, né, pós-pandemia. Ele mudou. O mundo de antes não é mais o mesmo. Né? Ninguém espirra em paz mais. Né? Começa aí. Se você espirrou, você pode rir do lado e falar, tudo bem, mas dentro você está falando, Senhor, você está ali. Aí você pega um álcool do lado, passa aqui, disfarçadamente você passa um álcool. A gente ficou com medo das pessoas que espirram. Né? Isso, e abraço, e relacionamento. Né? A igreja enquanto um lugar de relacionamento. Em todas as religiões as pessoas têm falado, as pessoas não estão voltando mais para a igreja. Por quê? As pessoas esqueceram o que é congregar e a importância desse significado. Né? Então a gente tem que ensinar de novo o que é relacionamento. E isso acontece agora dentro de casa. Tá? Quando a gente fala, a gente estava falando agora de depressão, uma das palavras que a gente usa para depressão é desamparo. Quando a gente pensa em desamparo, a gente está falando de uma palavra carregada já de uma emoção. Né? Então, quando a gente pensa no desamparo, a gente está vendo ali alguém que está sendo deixado de lado. Alguém que precisou de afeto e esse afeto não teve. Né? Eu gosto muito de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Acho que vocês conhecem. Né? Ele é um livro muito bom. Recomendo para os pacientes, para ler, para entender qual que é a linguagem. Mas eu sempre falo que a linguagem humana é afeto e é toque. O que acalma um bebê? Né? A Patrícia teve 2 bebês, coisa mais linda, tudo grande. Né? Aqueles bebês, o que faz ali? Quando você segura o bebê que está chorando, na hora, o bebê ele começa. Ele acalma. O poder desse toquinho, desse abraço, esse acolhimento. E nós temos vivido um distanciamento de toque. Por que vocês acham que aumentou o quadro de depressão e ansiedade? Porque a gente não podia mais abraçar as pessoas. Se a pessoa não tinha um abraço dentro de casa, os amigos davam esse abraço. Mas, gente,
pelo menos um ano inteiro sem as pessoas se abraçarem. Isso teve impacto no nosso cérebro. Foi gerando memórias de desamparo, de desproteção. As mães que tinham bebês ali na maternidade, né? Ninguém ia visitar essa mãe. Qual que é o efeito que isso teve? Né? Ninguém já olha para a mãe mesmo, né? Vocês sabem disso. A mãe vira invisível. Ela é legal, bonita, maravilhosa até a barriga. Depois que nasce, sai você, eu quero ver o bebê. Ela já passava por uma situação, ainda tinha um disfarce, ai, tudo bem, você está bem, deixa eu ver o bebê. Aí vocês imaginam que nem isso elas tiveram. Então, quais os impactos disso? Então, a gente precisa voltar lá atrás. Olha aí, se você está com a família do lado, olha aí e fala assim, será que a gente se abraça? Como é que está a qualidade do nosso abraço? Vocês sabem quanto tempo, né? Saiu uma pesquisa aí falando da quantidade de tempo que deve durar um abraço, né? Vocês viram? Quanto tempo? 5 segundos? 10? 20? 23 segundos. 23 segundos. 23 segundos um abraço. E quanto tempo dura um abraço entre as pessoas? 3. Então, a primeira coisa, a gente precisa voltar lá atrás, lá na origem, lembrando do abraço. Sabe quando a pessoa chora? Até o adulto, ele chora, ele fica ali numa posição fetal, que a gente fala, ele está precisando de acolhimento. Então, quando a gente trabalhar com problemas familiares, a gente precisa repensar os abraços. Quanto que a gente está se abraçando? Quanto que a gente está se acolhendo e que mensagem que a gente passa, né, para os filhos, para os pais, de quando tem esse toque, estou junto com você. Né, às vezes você não é bom com palavras, mas você pode aprender a abraçar. Só que muitas vezes nós trabalhamos, gente, com 3, 4 gerações, a influência de 3 a 4 gerações. E as gerações lá atrás, elas não tinham muitas vezes... Né? A gente escuta falando, a gente não tinha esse negócio de abraçar. Não tinha esse negócio de abraçar, não. Por que eu vou ter que abraçar meu filho? Eu sobrevivi sem abraço. Não é assim? Mas a gente precisa... a família está saudável? Não. Então a gente vai precisar fazer diferente. Então, como que tem sido a qualidade de tempo? Então, para a gente exterminar os problemas, aos pouquinhos a gente precisa voltar para o toque físico, voltar para esse abraço e voltar para o olho no olho. A gente não olha mais nos olhos das pessoas, né? As vizinhas, gente. As vizinhas não olham mais para os olhos das famílias delas. Se não olha para os olhos, olha para onde? Para o celular. Olha para o celular. Né? Quando você vai ver uma amiga, vocês vão num restaurante, né? Geralmente tem alguém com o celular e fica compartilhando ali o que está vendo. Tempo de mesa não tem mais. Esse tempo de mesa, gente, uma outra dica de livro, né? A Experiência da Mesa, da Dev Tyrus, ela fala da importância da experiência da mesa. Eu tive uma família que sempre priorizou a mesa. Então, meu pai, enquanto pastor, sempre o telefone tocava. Mas quando tocava, na hora do almoço, a gente não podia atender. Ninguém podia atender, que era o horário sagrado. Né? Então, não liga a televisão, não liga celular, não atende telefone, porque é tempo de mesa, é tempo onde você está ali compartilhando, você está saboreando, você está conversando. E ainda mais nesses tempos de hoje, onde a gente não tem tanto tempo. Então, o tempo que dá, já que todo mundo come, então vamos aproveitar esse tempo para a gente ter esse tempo de mesa. Então, começa nessas bases, para lá no futuro esse copo não derramar e virar esses transtornos que nós estamos falando. Tá? Então, como tem sido? Será que vocês tiveram na família de origem de vocês esse tempo de mesa? Vocês estão repetindo isso na família agora de vocês? Ou vocês estão se rendendo ao celular? Como tem sido a qualidade de tempo, o pouco tempo que vocês têm? Eu disse para vocês que nós somos, enquanto família, uma unidade emocional. Né?
É sistêmico. Se alguém se comportar de uma determinada maneira, isso vai refletir no meu comportamento. Então, essa é uma reação ali, a gente fala uma reação em cadeia, que mexeu uma pessoa ali, um pai está desempregado, isso vai afetar o filho, vai afetar a esposa. Então, nós estamos juntos ali. Só que o que a família precisa fazer? Ela precisa preparar indivíduos diferenciados. O que são indivíduos diferenciados? São seres que têm uma sensação de pertencimento. Essa palavra é familiar para você? Pertencimento. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei como eu me comporto. É aquela pessoa madura emocionalmente. É aquela pessoa com o que eles estão chamando hoje de inteligência emocional. Então, quanto que a família é esse lugar que vai preparar indivíduos para serem esses indivíduos, essas pessoas diferenciadas, essas pessoas que saibam quem elas são, que têm uma identidade fortalecida. Agora, tem alguns fatores que vão dificultando esse processo. Por exemplo, um dos fatores é a fusão. Tá? Vocês já ouviram falar desse termo? Fusão. Fusão familiar. O que é essa fusão familiar? Essa mão direita está junto com a esquerda, segurando esse microfone. Elas são interdependentes. Ora seguro, ora não seguro. A fusão, ela fica assim, ó. Só que, beleza, que está funcionando, mas a hora que eu precisar pegar água aqui, vai dar problema. Então, a fusão, ela parece boa. Geralmente parece aquela família, gente, como eles se amam, como eles são saudáveis. Uau, eles fazem tudo juntos. Fazem tudo juntos. Mas, quando vai para um casamento, começa a interferência da sogra. Não de vocês. Histórias por aí, né? A sogra começa... Tem sogra aqui. As sogras começam a interferir. Fala assim, faz desse jeito. Meu filho gosta desse jeito. Ah, minha filha gosta desse. Então, ela começa a interferir. Ou, o feijão da minha mãe era tão mais grosso, assim, o caldo. E aí começa, né? A família, ela está presente. Então, imagina uma cama de casal, onde está deitado o casal e os pais, numa mesma cama. Isso é fusão familiar. Geralmente, essas crianças, são crianças que ficaram nessa cama de casal dos pais até os 12 aninhos. Qual que é a função de uma criança na cama dos pais? Separar o casal. Muitas vezes, essa criança está na relação que é o único elo que mantém esse casamento. A conjugalidade já foi embora e o que restou foi a parentalidade. Né? E essa criança, ela começa a ficar emocionalmente sem recursos. É uma criança que não sabe lidar com o escuro da noite, porque a criança vai ter medo de escuro, isso é normal. Mas não aos 12 anos. A criança que precisa do recurso da chupeta aos 9. E não quando é bebezinha. Entende? Então, a fusão é esse momento. Ó, vamos ficar juntinho aqui, porque junto a gente se torna um. Sabe aquela história da metade da laranja? Preciso encontrar metade da laranja. Metade, metade, um. Não. Eu falo que relação é pão com manteiga. Complementa. Tá? Pão é pão, manteiga é manteiga. Pão com manteiga, né? Ainda mais da minha mãe, né? O pão maravilhoso, receita de família. Pão com manteiga é ótimo. Mas essa ideia de que junto a gente é melhor começa a criar uma relação onde eu só existo se minha mãe estiver por perto. Vai viajar, viaja
todo mundo. Viaja a sogra de um lado, viaja a sogra do outro, viaja os cunhados, viaja todos os netos. E aquela era o único tempo de viagem, de descanso, único do ano. Já era também, já foi. Tem problema viajar em família? Não, mas nós estamos falando de um quadro de repetições onde é tudo junto. Às vezes essa família, né, esse casal, eles estão se adaptando, eles acabaram de casar, eles precisam aprender ali a cozinhar, a ter um momento ali de vamos almoçar fora em algum lugar, e a mãe fala, você vai me deixar? Bastou você casar, para você não vir aqui almoçar na nossa casa. Eu sabia que ia ser assim. Pronto, já gera no filho um lugar de culpa. E isso... Culpa está onde, gente? A culpa está aqui no nosso cérebro. E é onde começa esse adoecimento, entenderam? Então, as questões relacionais começam a trazer alterações no nosso cérebro. Né? Quer ver se eu falar para vocês assim, ó, lasanha 4 queijos, borbulhando, quentinha. Assim, ó. Quem sentiu coisa boa? Coxinha. Ai, coxinha. Gente, o que é a coxinha, né? De mandioca, olha isso, gente. Se eu falo brigadeiro, se eu falo brigadeiro gourmet, ai, que delícia. Só a minha Torresmo, gente. Um torresminho. Feijoada com torresmo. Eita, gente. Isso só de pensar já teve alteração no nosso cérebro. Agora você imagina a TV ligada no programa policial na hora do almoço. Você está lá comendo um frango e aparece alguém tirado lá no chão, assim, sangrando. O que isso gera na gente? Percebem? Então, a minha fala teve uma influência sobre o que você sentiu agora. Agora você imagina um pai e uma mãe. Pai e mãe têm voz de autoridade. E o que pai e mãe fala é lei, é regra. Uma coisa é eu falar para uma criança, você é feia. Outra coisa é a mãe falar, ai filha, que feia que você tá. Vai ter outro efeito. Tá? Eu me lembro de uma história, eu sempre conto essa história de estava no mercado. Não preciso nem falar qual era, né? Porque só tem esse aqui em Londrina. Aí eu estava lá no mercado e tinha uma criança de mais ou menos uns 5, 6 anos dentro de um carrinho. Uma menina. E ela o pai empurrava esse carrinho e tinha uma moça entregando um alimento para degustar. E ela fala assim, você quer, princesa? Ela fez assim, princesa? Ela ficou em choque, porque ela foi chamada de princesa. Aí o pai... filha, você é princesa. Né? Ela nunca ouviu na vida dela que ela é uma princesa. Ou seja, a filha é a princesa do papai, você é linda, você é maravilhosa. Porque quando na vida adulta chegar um cara e falar que ela é princesa, ela vai falar o quê? Eu já sei, meu pai já me falou. Agora, se acontece o contrário, ela vai acreditar. Então, você pai, você mãe, que palavras você fala para o seu filho? O que você já falou para o seu filho? Às vezes você vai falar, Kézia, já foi. Eu já falei. Então, eu te convido a chamar esse filho, a chamar essa filha e falar assim, filha, teve um dia que eu falei que você era desastrada. Eu falei que você nunca ia arrumar um marido, que você nunca ia arrumar uma esposa, falando para o seu filho. Mas eu quero retirar essa palavra. Eu quero dizer que você vai conseguir esse casamento, que você vai ter filhos. Quantas mulheres, muitas vezes, né, alguns casos, não conseguem ter filhos porque ficou gravado lá atrás a mãe dizendo, você nunca vai ser uma mãe, porque você é ruim. Então, gente, a palavra da mãe, a palavra do pai, ela vai gerar uma informação aqui. E se você ouviu isso do seu pai e da sua mãe, você vai ter que conversar com você mesmo. Você vai ter que falar, olha, eu ouvi isso. Eu quero retirar isso, eu não quero ter essa herança. Né? Herança a gente só perde se a gente abrir mão. Enquanto a gente não abre mão da herança, ela fica lá. Né? Então, às vezes você tem uma herança na sua família de mulheres... Posso falar?
mulheres grossas, mulheres estúpidas, mulheres que são desrespeitosas. Mas você vai falar assim, todo mundo é mulheres fortes, porque na minha família todo mundo é assim, porque minha tia é assim, minha tia-avó é assim, minha bisavó, eu fiquei sabendo que minha bisavó, nossa, ela detonava meu bisavô. Pera, por que isso é bonito? Por que eu quero manter isso aqui? Então, começar algo novo, já digo, não é fácil, tá? Não é fácil. A gente precisa de intencionalidade, a gente precisa de uma intenção. Falar assim, olha, eu preciso abrir mão desse lugar. Eu não quero ser uma mulher desrespeitosa. Né? Às vezes, há repetições de divórcios na família. Todo mundo divorcia nessa família. O que acontece? Que padrão familiar é esse que só repete? Então, você precisa aprender outras maneiras. Aprender, gente. Quando eu falo aprender, é aprender mesmo. Porque você não vai dormir e falar, acordei sendo uma pessoa nova. Entende? Então, romper padrões familiares é uma situação muito difícil. Outra coisa que acaba trazendo problemas, né, com as famílias é a tal da triangulação. É quando sempre tem uma terceira pessoa. Já viu a amizade de 3? Todo mundo fala assim, amizade com 3 pessoas, cadê as mulheres aqui? Essa é a coisa mais comum entre a gente. Tem 3 amigas, vai dar ruim, vai dar BO, como a galera fala. Por quê? Porque existe um alto índice de uma triangulação acontecer. Quando tem um casal com um filho, isso também acaba aumentando essa probabilidade. Então, o que é uma triangulação? A mãe, a conjugalidade primeiro. O esposo brigou com a esposa. Tá? O José brigou com a Maria. E eles têm uma filha. E a Maria fala assim para a filha, filha, não aguento mais seu pai. Gente, que homem chato. Como é que eu fui casar com esse homem? Você não acredita que ele me falou. Ele falou que ia me levar para o shopping, para o Catuaí, e não me levou. A filha olha, vê a mãe chateada, coitada da mãe, trabalha a semana inteira. Como é que ele faz uma coisa dessa? Ela chega no pai. Ô pai, tadinha da mãe. Por que você fez isso com ela? O que eu fiz? Você falou que ia levar ela no shopping. Mas ela tá... Pai, a mãe trabalha, a mãe tá cansada. Aí o pai pega. Ok, vamos no shopping. Entendeu? Qual que é a função desse triângulo? É diminuir a ansiedade que tem entre 2 pessoas. Então, muito cuidado. Será que você, às vezes, é o para-raio aí? Geralmente, é uma pessoa que é a mediadora ali da turma, da casa. É aquela pessoa que resolve o problema de todo mundo. É aquela pessoa que fala assim, ela vê os 2 irmãos ali, ela fala, gente, o que está acontecendo? Ela já chega para amenizar. Só que ela, nessa função, ela está atrapalhando um processo de crescimento, de desenvolvimento. E ela vai adoecer. Quem que vai entrar num quadro depressivo? Depressão? Ela. Então, de onde que surge a depressão dentro dos problemas das relações familiares? Por exemplo, na triangulação. Né? Então, o que a gente ensina? Se você é a pessoa que geralmente está nesse terceiro lugar, devolve. Mãe, se resolve com o pai. Não tem nada a ver com isso. Desculpa. Mãe, não posso. Se vê com seu marido aí. Porque, olha, né? Devolve. É os irmãos que estão ali brigando, deixa eles se acertarem. Então, geralmente, é uma pessoa que tem uma boa intenção. Ela tem um coração cristão, né? Ela fala, não, é cristão, meu coração é cristão, deixa eu ficar nesse lugar. Não tem nada a ver. Você está num lugar que não é seu. E toda vez que a gente faz algo que não é nosso, a gente adoece. Tá certo? E dentro disso, gente, a gente falou, né? Quanto tempo eu tenho? Até meia-noite, Cota? Dentro disso, muitas coisas começam na conjugalidade. Então, a gente sempre convida a voltar para a origem dessa família, que é a conjugalidade. A conjugalidade ela é esquecida. Quando os filhos vão chegando, os casais vão esquecendo de ter esse tempo. Né? E os filhos eles começam a ser esse elo, tanto da triangulação, como o que eu falei,
né? Às vezes ele recebe toda essa ansiedade, esse problema que esse casal não está se resolvendo, como eu disse, lá na situação da cama. É uma criança que nunca cresce. É uma criança que aos 7 tem enurese noturna, né? Faz xixi. Então, como que esse casal, muitas vezes, a gente fala do divórcio emocional, né? São casais que estão casados no papel, mas esqueceram o que é conjugalidade. O que um casal faz? Namora, gente. Né? Aí você tem que descrever para um casal o que é namorar. Você tem que aprender com os namorados, né? O que é namorar, né? Então o casal ele deixa de cumprir a função. Então tudo agora cabe para os filhos. Os filhos têm que ficar nesse lugar de suprir todas as demandas da família, porque esse casal deixou de ser casal. Então tem um divórcio ali. Isso quando não tem aquele ataque e contra-ataque, né? Fica ali na briga, um manda uma verdade para o outro manda uma outra verdade para o outro e fica ali naquela guerra. E o filho, ele fica naquela, sem ser místico, né? Mas naquela energia, aquele ambiente carregado. Né? Aquela criança que ela entra dentro de casa, ela tem medo dos pais brigarem, então ela tem uma ansiedade. Só que daí a gente vai tratar essa criança isolada? Não, é uma criança que está dentro de um contexto ansioso, ela tem medo dos pais brigarem. E se meu pai é grande, e se ele bater na minha mãe? Então, a criança fantasia, né? Então, gente, como que tá as relações familiares? Então, a gente precisa voltar para a origem, né? Como eu disse, voltar para a origem é voltar para a conjugalidade, voltar para que nós temos filhos, o que a gente quer que esses filhos sejam? Indivíduos autônomos, né? Indivíduos maduros emocionalmente. Então, esse é o convite que eu gostaria de fazer para vocês. Pensar sobre isso. O que eu trago da minha família de origem que eu não queria trazer, que eu estou repetindo? Você pode fechar os olhos um momento? Respira bem fundo. E que sintomas você traz no seu corpo hoje? Que sintomas que você traz na sua mente? Ansiedade, angústia, falta às vezes da vontade de viver. Querer fugir desse ambiente que você vive. E o que disso tem a ver com alguns movimentos que você precisa fazer, que você não está fazendo? O que você sabe, que você já aprendeu que precisa ser feito, que você não está fazendo? O que você precisa de ajuda para modificar esses padrões familiares que vêm 3, 4 gerações? Quais as heranças que você traz, que você quer abrir mão hoje? Esse compromisso que você vai ter com a sua saúde emocional. Nós temos vivido tempos que nós temos chamado dos últimos dias, né? Aqui sobre a Terra. Parece que já estamos vivendo esses sinais de apocalipse. O que está acontecendo com esse mundo? E Malaquias 4, versículo 6 diz: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, parte do fim é esse momento onde a gente vai converter o coração. Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma sociedade saudável começa com uma família saudável. Então nós oramos agora para que Deus venha trazer luz àquilo que precisa, trazer força naquilo que você precisa modificar, mas muitas vezes você se sente sem energia. Que Ele coloque pessoas para estar ao seu lado, para que você mantenha firme no seu propósito. E para que você seja, através da sua família, um agente de transformação na sociedade. Nós declaramos que essa igreja é uma igreja com famílias saudáveis, com pessoas saudáveis, que vão viver esse reino de Deus já aqui na terra. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém.